Bom, pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, mas a cada semana aqui em São Paulo, um novo mercadinho da OXXO tá abrindo em alguma esquina. E isso tá virando até meme em alguns lugares, como no Twitter. Só que o que todo mundo tá falando a respeito disso é que essa expansão da OXXO vai marcar o fim das padarias e dos mercadinhos aqui no Brasil. Eu queria falar para vocês que isso é uma tremenda besteira. E que não, a OXXO não vai dominar o Brasil. E tem motivos muito bons para isso. Então, meu nome é Caio, você está no canal O Diligente e vamos logo para o que interessa. Bom, para você que não sabe o que é a OXXO, ela foi fundada em 1977 no México pela empresa FEMSA, que é simplesmente a maior engarrafadora da Coca-Cola de todo o mundo. Então você já pode ver que tem uma empresa gigantesca por trás. Só no México, para você ter uma ideia, ela tem mais de 20 mil unidades da OXXO. E agora vamos falar um pouco da OXXO no Brasil, porque aqui é sem enrolação. Então vamos lá. Primeiro, a OXXO já tem algum tempo, desde 2011 mais ou menos, que ela estuda dominar e se infiltrar aqui no mercado brasileiro. Só que o grande medo dela eram as padarias e as mercearias, os mercadinhos de bairro, que, segundo a visão dela, era um grande empecilho cultural aqui no Brasil, que por causa desses estabelecimentos não teria como o brasileiro adequar o seu gosto para a OXXO. E por causa disso, eles nunca colocaram o pé em solo brasileiro até o ano de 2019, onde a FEMSA conheceu simplesmente a Raizen, que é uma das maiores especialistas em logística do país. Mas por que ela é tão boa assim em logística? Ela é simplesmente a dona de todos os postos Shell, ou seja, todos os Shell Select, que são as lojinhas de conveniência da Shell, são da Raizen. E a Raizen, ela, como se não faltasse dinheiro, ainda é, entre aspas, filha da Cosan, ou seja, uma das maiores empresas do Brasil que está por trás dela. Então, em 2019, numa parceria de praticamente R$500 bilhão, eles juntaram forças para lançar a OXXO aqui no Brasil, através da expertise da FEMSA no OXXO mexicano, junto com a expertise da Raizen da Shell Select aqui no Brasil. Com R$300 milhões iniciais, o plano deles era abrir 300 lojas aqui no Brasil, sendo que a primeira chegou no Brasil em dezembro de 2020, em Campinas. Todo mundo pensou que não tinha nada demais, era mais um mercadinho abrindo em qualquer esquina. Mas, na verdade, ela começou a dominar completamente os grandes centros paulistas. Campinas, São Paulo, Jundiaí, todas essas cidades começaram a ser dominadas pela OXXO. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo e eu ando bastante pelas regiões do centro, Zona Oeste, Zona Sul, e ainda mais nesses lugares um pouco mais gourmetizados, mais elitizados, por exemplo, Rebouças, por exemplo, Itaim, por exemplo, Consolação, tem OXXO em todos os cantos. Higienópolis, a cada esquina tem um OXXO. Você acaba até achando que é uma conspiração que está por trás disso, chega até a ser engraçado. E o mais curioso é que eles ficam abertos 24 horas, mesmo em regiões como a Consolação, que tem umas partes meio complicadas. Então, é realmente um plano bem agressivo da OXXO aqui no Brasil. E claro, como não poderia ser diferente, todo esse crescimento, essa expansão, fizeram com que as pessoas começassem a falar grandes besteiras a respeito desse assunto da OXXO no Brasil. Como, por exemplo, que ela não é nada mais do que uma forma de imperialismo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, tem gente que fala que o nome disso que está acontecendo se chama imperialismo. Por quê? Na cabeça delas, os consumidores vão gastar o seu dinheiro nessas lojas da OXXO ao invés de mercearias, de mercadinhos de bairro e de padarias. Então, esse dinheiro que eles gastam vai estar indo para a empresa FEMSA, que vai estar lá no México, e o dinheiro vai sair do Brasil e vai para o México. Então, é como se essa empresa estrangeira, que tem grandes investidores por trás, estivesse tirando o dinheiro do Brasil e levando lá para o país deles. E por mais que à primeira vista você pense, nossa, faz sentido, realmente é uma coisa perigosa, se você pensa um pouco mais, você vai ver que isso é uma tremenda de uma besteira. Mas por quê? Vamos pensar o seguinte, em primeiro lugar, a empresa está em expansão.
o que significa que ela quer abrir mais e mais lojas para ganhar mercado aqui no Brasil. Como, por exemplo, o Pão de Açúcar tem os seus mini mercadinhos também, que se chamam Minuto. Só de Minutos, mercadinho Pão de Açúcar que tem aqui no Brasil, dá mais ou menos 2.100 lojas. A OXXO tem mais ou menos de 300 a 500 lojas, dependendo de quando você pega a notícia. Ou seja, tem muita loja ainda que eles querem abrir para poder fazer frente tanto com o Pão de Açúcar quanto com o Carrefour. E para abrir tanta loja assim, o que você precisa? Primeiro, você vai alugar o espaço. Segundo, você precisa fazer uma reforma para conseguir adequar esse espaço a um comércio. Depois você precisa fazer estoque e depois ainda você vai contratar funcionários, contratar pessoal para limpeza, você vai contratar serviços de internet, de água, de luz. Resumindo, olha quanta coisa que vai girar na economia regional, na economia local, com o reinvestimento dos lucros que essas empresas obtêm aqui no Brasil. E tem mais ainda, como se não bastasse, a gente ainda tem o fato de que a Raizen é uma das parceiras comerciais aqui da FEMSA, que é a dona da OXXO. Ou seja, no mínimo 50% do lucro é meio que obrigado a ficar aqui no Brasil, porque é uma empresa brasileira, a dona é a Cosan. Então, esse argumento do imperialismo é uma tremenda besteira, porque que a economia vai girar por causa dessa expansão, por causa desses mercadinhos, vai estar sendo reinvestido, coisa que muitas vezes poderia não acontecer se não fosse um dinheiro a ser reinvestido na abertura de lojas, e outra que uma das sócias é brasileira, então não tem realmente cabimento um argumento desse. Agora, lembra que eu te falei que a OXXO não vai dominar o Brasil? E se você está prestando atenção no que eu te falei até agora, eu disse que a OXXO precisa alugar espaços para abrir suas novas lojas. E é justamente isso que vai fazer com que ela não vai dominar o Brasil. Eu vou te explicar isso agora. Pensa o seguinte, a OXXO ela quer estar o mais perto possível do consumidor. No exemplo que eu te dei, lugares como Consolação, como Itaim, como Moema, como Higienópolis, são lugares nobres, são bairros caros. Ou seja, o aluguel nesses bairros não é nada barato. E ainda mais, os espaços disponíveis para fazer centros comerciais como a OXXO são bem reduzidos. Porque o Pão de Açúcar, porque o Carrefour, porque inúmeros outros lugares já estão disputando esses lugares, esses espaços de locação. Ou seja, os poucos que sobraram vão pedir um aluguel muito alto e a OXXO não vai ter muita opção a não ser aceitar esses aluguéis, porque ela quer ficar perto do consumidor. Ou seja, nesse desejo de se expandir o mais rápido possível, a OXXO está pegando muito contrato de aluguel superfaturado, o que num momento que a crise não é tão forte, não representa um problema tão grande, porque o dinheiro está entrando e dá para continuar girando essa expansão. Mas quando a crise apertar e a OXXO tiver que reduzir os custos, ela vai tentar renegociar esses contratos, muito provavelmente não vai conseguir, e aí a gente vai ver quem realmente está nadando pelado quando essa água baixar. Porque agora que a OXXO está se expandindo, ela não está nem ligando muito para isso. É loja atrás de loja, é contrato atrás de contrato, e os valores de locação, muitas vezes, desses lugares mais nobres, como eu já te falei, estão sendo superfaturados. Ainda mais por causa da recente expansão imobiliária que está acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, do que eu posso te falar que eu vejo. E vai caber a OXXO e a Raizen também, que é especialista em logística, de conseguir alguma estratégia para contornar isso. Pelo que eu pressuponho, o Pão de Açúcar é um caso meio que à parte, assim como o Carrefour, porque eles não alugam, isso eu estou pressupondo. Mas eu estou falando isso porque os mercadinhos que eles abrem, na maioria das vezes são estruturas novas. Ou seja, eles compram um terreno, põem para baixo tudo que estava lá e constroem um mercadinho do zero. Mercadinho mesmo, não estou falando de hipermercado não. Agora, a OXXO não faz isso, ela simplesmente aluga um espaço. E tem gente também que pensa que por causa disso, da OXXO estar tão perto do consumidor, é inevitável que num curto espaço de tempo, tanto os mercadinhos de bairro quanto as mercearias e padarias vão acabar aqui no Brasil.
E claro, se você chegou até aqui no vídeo, você já sabe que isso é uma tremenda besteira, né? A minha teoria sobre isso, o que vai acontecer é simplesmente uma especialização desse setor de mercado. Ou seja, a OXXO vai diferenciar o seu nicho do nicho da padaria e do nicho do mercadinho. Por quê? Porque a OXXO ela não tem um forte muito grande em pães, ela não tem forte em legumes, em verduras, em frutas, que são alimentos naturais e orgânicos que o brasileiro está muito acostumado a comprar todo dia. Tanto que a feira, por mais que em muitos lugares ela esteja acabando, mas a feira é um elemento essencial da nossa cultura brasileira. E a OXXO não tem nada disso. Se você entra lá para dar uma olhada, são simplesmente um monte de produtos industrializados. Bolachinha, biscoitinho, bala, doce, salgadinho, bebida. Mas não tem muito disso do hortifruti, da feira, que a gente é tão habituado a ter. Por outro lado, a padaria tem pão, tem salgado artesanal feito na hora, a padaria tem frios, tem pratos que você pode pedir para comer, o mercadinho tem muita fruta, vegetal, legumes, enfim, acho que você entendeu onde eu quero chegar. O que vai acontecer então é que se você quiser comer um biscoito da Bauducco, se você quiser uma bolacha, se você quiser algum doce, uma bebida e não tiver com muito saco de ir um pouco mais longe, você vai acabar indo na OXXO e comprando lá mesmo, que é o que eles têm. Agora, se você quiser um pão, se você quiser uma coisa mais artesanal, você vai no mercadinho ou você vai também na padaria. E até interessante que eu achei esse comentário aqui de um mexicano num vídeo sobre a OXXO, dele falando que por mais que várias OXXOs tenham aberto por perto da região dele, o mercadinho de bairro que tinha lá não fechou. Então eu achei bem interessante de colocar isso aqui no vídeo. E eu quero saber se você acha que eu tô falando alguma besteira e que sim, os mercadinhos de bairro e as padarias vão acabar, ou não, se você concorda comigo, principalmente também naquele ponto que eu falei que o modelo de negócios da OXXO é muito difícil de dominar o Brasil e de vingar dessa maneira que o pessoal acredita. E você que chegou até essa parte do vídeo, eu te peço, por favor, valorize esse trabalho que eu tive de edição, de narração, de roteiro, de pesquisa. E tudo que eu te peço em troca disso é que você se inscreva aqui no canal. Eu queria muito chegar nos 1000 inscritos antes de virar o ano. Ia ser uma meta muito bacana e ia me animar bastante de continuar aqui com esse projeto. Então, se você puder me dar esse apoio, eu vou ser muito grato a você, tá bom? Um forte abraço e até mais.